Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar nossa reunião da tarde. Lembramos aos irmãos para colocar os celulares no modo silencioso. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido que tem nos explicado a lei de Deus na sua essência. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Pedimos que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontrarmos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados que são misericordiosos. E os nossos estudos se referem ao subtítulo Perdoai para que Deus vos perdoe. São dos registros de São Mateus, em que Jesus nos consola. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, verso 7. Se perdoardes aos homens, se perdoar aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, terei ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 18, versos 15, 21 e 22. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Cristiana e Lucas. Passamos a palavra a Cristiana. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe no dia de hoje.
trazendo ao nosso coração muita paz, muita alegria, tranquilidade, e que os bons amigos possam nos ajudar, os trabalhadores desta casa, os amigos espirituais, possam nos ajudar no entendimento da lição de hoje, que é uma lição muito importante, que nos fala sobre o perdão. E eu queria começar o meu estudo com a pergunta do livro Consolador 338, que nos diz o seguinte: por que teria Jesus aconselhado a perdoar 70 vezes 7 vezes? A resposta de Emmanuel: a Terra é um plano de experiências e resgate, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve se esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, o que Emmanuel queria nos dizer? Que vivemos aqui na Terra num planeta de expiações e provas. E aqui nós encontraremos ainda muitos desafetos em nosso caminho. E quando nós sentirmos magoados ou ofendidos por alguém, não podemos nos esquecer que nós também podemos magoar. Nós também podemos ferir. Não podemos esquecer também que à medida que julgarmos o outro, nós também seremos julgados. O perdão, em tempos tão difíceis, igual esse em que vivemos, é uma das maiores expressões do amor e da libertação da alma. Perdoar é olhar para o ofensor e esquecer a falta cometida, afastando do seu coração a mágoa, o ressentimento e, se possível, auxiliar essa criatura sempre que surgir uma oportunidade. Pois é assim que nós quebraremos o ciclo de sentimentos negativos que ligam o ofensor ao ofendido. Joana de Ângeles nos diz, em uma mensagem muito bonita sobre o perdão, que o perdão, ele beneficia aquele que perdoa por proporcionar-lhe a paz espiritual, o equilíbrio emocional e a lucidez mental. As descargas emocionais de raiva, de ódio, de mágoa, de desejo de vingança, trazem um desequilíbrio ao nosso corpo físico e, consequentemente, ao nosso espírito. Esses desequilíbrios, eles podem dificultar o nosso quadro emocional e o nosso corpo físico em vários sentidos, como, por exemplo, problemas cardíacos, depressões, ansiedade. E no livro Evangelho segundo Mateus, comentado por Emmanuel, eu achei uma página muito interessante, onde Emmanuel nos diz o seguinte: para viver melhor, chama-se a página. E eu vou pegar alguns pontos aqui, porque a página é muito grande. Mas Emmanuel nos traz, assim, alguns ensinamentos que vale a pena a gente ler. A importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros encarnados no plano físico. O espírito, em estágio na Terra, é um inquilino do corpo em que reside de modo passageiro. Imaginemos o usufrutuário da moradia a martelar estruturas da própria casa em momentos de revolta e azedume. Quanto mais repetidos acessos de amargura e ressentimento, mais ampla a depredação em prejuízo próprio. Aqui Emmanuel faz uma comparação
do nosso corpo físico como uma casa. Porque quando nós encarnamos aqui na Terra, o nosso espírito precisa do corpo físico para aqui trabalhar, para aqui viver. E aqui ele faz essa perfeita comparação de que esses sentimentos negativos, como a raiva, o ódio, a angústia, a tristeza, eles vão martelando a nossa casa e causam destruições, desequilíbrios. E ele continua nos dizendo: esse é o quadro exato da criatura, habituada às reações negativas nos instantes de prova ou desagrado. Então, todas as vezes que somos contrariados, jogamos muitas vezes uma carga de ódio, uma carga de mágoa em nosso corpo físico, que vai nos fazer mal. Ele continua: daí nascem muitas moléstias obscuras, diagnosticáveis ou não, agravando as condições do veículo físico. É quando surgem as doenças. Se tens mágoa contra alguém, observa que esse alguém, a maioria das vezes, não terá agido com os teus conceitos e pensamentos. Então, muitas vezes as discussões começam justamente pela falta de entendimento entre ambos. E aí ele vem trazer a chave de como evitar esses sentimentos que irão nos causar mal. Ele diz o seguinte: perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Em resumo, para quem quiser na Terra trabalhar e progredir com mais saúde e paz, com alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver sempre melhor. Esse texto de Emmanuel, ele está no livro Amigo, no capítulo 16. E aqui mostra pra gente, né? Se a gente quer viver em paz, com equilíbrio, a gente precisa perdoar. Até para que Deus também perdoe as nossas faltas. Porque nós estamos aqui na Terra em busca do aperfeiçoamento. Ainda não somos seres perfeitos. Nós erramos também. E quem perdoa de pronto, irradiando assim vibrações de compaixão, de misericórdia, de entendimento e compreensão das fraquezas humanas, já traz em si uma elevação espiritual muito acentuada. Já é capaz, são aquelas pessoas que abrigam em sua alma a mansuetude, a brandura, a empatia, e consegue assim exercer a caridade verdadeira. Jesus, em todo instante que esteve aqui conosco na Terra, ele nos falou sobre o perdão. Quando ele diz: fazer o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, ide, reconciliai com os adversários, perdoar 70 vezes 7. A todo momento ele nos ensinou, ele deixou exemplos. Mas como perdoar? Às vezes parece tão difícil, né? Uma situação, um conflito, como perdoar alguém que nos ofende? Quais passos nós podemos fazer? O primeiro ponto de partida é a vontade. É querer reconciliar com seu adversário. O segundo é a oração. É utilizarmos dessa ferramenta, utilizarmos a prece para acalmar o nosso coração, pedindo assim Jesus para limpar toda mágoa, toda tristeza, e fazendo assim com que a gente consiga elevar a nossa vibração, para escutar as intuições que nos serão dadas. Terceiro passo, a compreensão,
a indulgência, tentar enxergar o ofensor como um ser ainda imperfeito e que está buscando melhorar assim como nós. Então, não julgar, não revidar, o quarto passo, não revidar a ofensa, seja com palavras ou com atitudes, pois elas só pioram a situação. Nesse caso, no caso de um conflito, nós devemos silenciar, afastar da pessoa, recolher-se no canto, utilizar novamente da prece para sintonizar com o outro e assim conseguir desvencilhar essa situação. Quinto passo, e que eu achei assim tão interessante num livro que eu li, se eu não me engano é o Vinho de Luz, que fala que nós devemos perdoar a nós mesmos, reconhecer que nós também temos falhas. E aí vem o autoexame, a autocrítica. Vamos fazer a análise de quais são as imperfeições que ainda carregamos, se somos orgulhosos, vaidosos, intolerantes, impacientes. Porque, como diz lá no texto, a incapacidade de perdoar o outro muitas vezes decorre da dificuldade de nos perdoar. E depois desses passos acima, que eu já disse, vem o último como uma ferramenta importantíssima para quebrar esse ciclo de raiva, de vingança, de ódio, que é auxiliar sempre que possível. Não fugir da oportunidade de fazer o bem, de auxiliar. É claro que nós não vamos ter a mesma empatia, a mesma, eu até utilizo da palavra, confiança que nós temos a um amigo. Mas quando a gente auxilia aquele que nos ofende, é como se a gente se libertasse do sentimento que nos prende. E para mostrar isso, eu trouxe uma lição do livro Lindos Casos de Chico, que é uma lição belíssima do nosso querido Chico. Chama-se Amar aos Inimigos. Numa das sessões da Casa Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, caiu por sorte a lição Amar aos Inimigos. Muitos confrades, sentados ao redor da mesa, abordaram com inspiração e oportunidade o tema utilíssimo. Então eles estavam reunidos na casa de Luiz Gonzaga, provavelmente devia ser uma reunião igual essa nossa, e lá eles participavam. E um senhor que estava na mesa resolveu contar o relato de um amigo que ele tinha sobre perdoar os inimigos. E ele começa dizendo: o meu amigo, que era um professor, morava em um condomínio junto a um vizinho muito briguento, insociável. Tudo fizera para conquistá-lo, para transformá-lo de inimigo de outras vidas em um amigo e irmão da hora presente. Mas tudo em vão. Então aquele professor procurava sempre transformar aquele vizinho que ele tinha, que tudo reclamava, era difícil o trato. Ele fez de tudo para transformar ele num amigo, mas nada dava certo, tudo dava errado. Diante disso, então, ele resolve fazer uma oração. Pedira a um amigo celeste uma inspiração, um meio para vencer esse adversário. E Jesus o atendeu. Deu-lhe na hora certa a instituição precisa. 2 filhos do vizinho, por mais que se esforçassem,
foram reprovados em 2 matérias. Cada um foi apenas reprovado numa disciplina, podendo reabilitar-se na segunda. Mas a dificuldade estava na aquisição de um professor que lhes desse aulas individuais e intensivas por 1 mês, para que eles pudessem aprender e recuperar as notas. O colega soube do sucedido e, por intermédio da sua esposa, mandou-lhe oferecer os seus préstimos. Então, aquele professor, vendo que o seu vizinho não conseguia nenhum professor para ajudar os seus 2 filhos, ele se oferece e fala: acho que vou ajudar esses meninos, quem sabe? Aceitaram e agradeceram. Durante todo 1 mês, receberam os filhos do vizinho em aulas individuais e intensivas. Um sobre matemática, o outro sobre português, que eram as matérias de reprovação. Chamados a exame na segunda época, ajudados também pelo alto, que tudo observou, foram aprovados e promovidos ao 3º ano. Então eles conseguiram, estudaram 1 mês ali afinco e conseguiram no final passar. Isto, de sobremodo, concorreu para afastar as nuvens pesadas, os maus entendidos constantes, as turras, as provocações, as inimizades do vizinho, que acabou conquistado com a graça que os filhos receberam. Então, entre eles, o ciclo de provocações, de mal entendidos foi quebrado. E assim, de forma tão fácil, porque foram inspirados pelos bons espíritos, os 2 corações inimigos se uniram, desobstruindo o caminho de suas provas remissivas. E aqui é tão interessante, meus irmãos, porque eu não sei se vocês prestaram atenção, eles eram inimigos do passado. Então eles vinham com uma dificuldade. E olha que maravilha, por ele ter ajudado os filhos dele, qual pai não se sentiria grato pela ajuda ao seu filho? E aí acabou com aquele ciclo, com aquele ciclo de pensamentos negativos, de ódio, de raiva que vinha de vidas passadas. O irmão professor mais esclarecido conseguiu acabar com a inimizade, transformou um sentimento de raiva por um de gratidão. Outro confrade, que também estava participando da reunião, contou um outro caso e pediu que fizessem no final uma prece intercessora do pensamento bom projetado para os que nos mal querem. O ambiente estava de veras comovedor. Emmanuel, trazendo-nos a lição final, compendiando e resumindo o assunto versado, fechou com chave de ouro e tertúlia cristã o substancioso ágape espiritual. O Chico, que tudo observara, a despedida comentou: a sessão de hoje, como sempre, foi benéfica para encarnados e desencarnados. Porque assim como estava lá na Casa Espírita Luiz Gonzaga, aqui também estamos nós encarnados e os espíritos desencarnados aprendendo assim como nós. Houve preciosas catequeses lá e cá, de ovelhas perdidas para o redil do Mestre. É uma verdade o que foi conceituado. Devemos acertar as nossas contas, no dizer de André Luiz, com o vizinho do lado, da frente, da retaguarda e da vanguarda. Enquanto a hora nos é favorável. Amanhã
todos os quadros podem surgir transformados. Olha que interessante. Devemos acertar as nossas contas enquanto a hora nos é favorável. O tempo é um talismã precioso que nós temos na nossa vida. Não podemos desperdiçar. Vamos aproveitá-lo. Vamos fazer o que Jesus nos pede com ide e reconciliar com seus adversários. A caridade, como vimos aqui nessa história, praticada por nós, para com aqueles que são os nossos desafetos, é um meio eficaz de acabar e dissipar essas inimizades. E para terminar a minha participação, eu queria ler um trecho aqui de Kardec, desse capítulo 10, que ele nos diz o seguinte: perdoai, usai de indulgência, sedes caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor nos fará que assenteis à sua direita. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Então, com essa frase, eu termino a minha participação pedindo a Jesus para que nos ampare sempre, que a gente possa sempre aproveitar essas oportunidades, igual estamos aqui. Aqui estamos aproveitando o nosso tempo da melhor maneira possível. E que essas lições que a gente aprende, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, pois são elas que vão nos ajudar a alcançar o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução. Muito obrigada por tudo, obrigada pela escuta, e eu passo a palavra para o Lucas. Meus caros irmãos, boa tarde a todos. Como os irmãos puderam perceber pela leitura e pelos comentários da primeira parte da reunião, nós estamos iniciando os estudos nesse mês a respeito, meus irmãos, do perdão. Nós podemos dizer que talvez o perdão seja uma das maiores inovações que o mundo já viu, especialmente no que diz respeito ao relacionamento humano. Basta a gente pensar, se rememorarmos a época do Cristo, o perdão era algo praticamente inexistente, ou muitas vezes incompreendido, ou não era praticado e vivido tal como hoje a gente o concebe e o conhece. Vamos entender. Ao tempo do Cristo, e quando existia na terra o exercício do poder do Império Romano, entendia-se que toda ofensa, que todo ultraje, que todo prejuízo, que todo mal que nos fosse feito, teria, por parte do ofendido, um justo direito de reparação e de revide, ao qual se chamava vingança, ao qual muitas vezes era dado simplesmente o nome de justiça. E mais, meus irmãos, aqueles que assim não fizessem, que uma vez ofendidos e que não revidassem à altura, que não voltassem com a ofensa à altura do que foram ofendidos, muitas vezes eram tidos na sociedade em que figura? Na qualidade de pessoas covardes. Ou seja, uma vez ofendido, imediatamente preparava-se a resposta. O revide, o retorno daquilo que havia sido feito,
inclusive se baseando numa interpretação enganosa das leis divinas deixadas por Moisés e que havia instruído a sua época como um recurso provisório de contenção da barbárie e do atraso do povo, a lei de Talião, a lei de causa e efeito. Ou seja, havia uma lei civil, um dispositivo que Moisés deixou em caráter temporário para o povo, que permitia olho por olho, dente por dente, como uma forma de limitar o revide, de fazer com que as pessoas revidassem até o limite da ofensa recebida, mas que não extrapolassem aquela ofensa. Quando, na verdade, meus irmãos, a lei de Talião, que reflete a lei de causa e efeito, foi somente depois compreendida melhor por nós. E é aqui nesse ponto que nós vamos começar agora a aprofundar para a gente entender o que é o perdão. Nós vamos ver, tentar compreender o perdão como algo muito grandioso. É o nosso esforço daqui por diante. Então vamos lá. Todos nós sabemos, desde milênios atrás, que existe uma lei chamada lei de causa e efeito, ou a lei de tudo aquilo que se planta, no futuro se colhe. Se eu planto hoje sementes de laranja, no futuro eu vou ter um pé de laranja, vou colher laranja. E assim com as demais plantas da natureza, se eu planto sementes de trigo, sementes de milho, a cada semente corresponde uma colheita respectiva. Pois bem, a lei de causa e efeito é uma lei divina, também chamada lei de ação e reação, que tem nos ensinado o seguinte: tudo aquilo que a gente faz um dia volta para nós. Agora, quem é o executor e o cumpridor dessa lei? É Deus. Não nos compete o papel de impor a quem quer que seja a colheita daquilo que ele plantou. E é nesse ponto que nós precisamos entender. Então nós temos aprendido o seguinte: essa lei de ação e reação, de causa e efeito, é uma lei divina que tem nos trazido ao longo do tempo, não só dessa vida, mas das vidas sucessivas que a gente possui, tudo aquilo que a gente plantou um dia, de bom ou de ruim. Mais cedo ou mais tarde, a colheita chega. Mais cedo ou mais tarde, aquela semente que semeamos no campo frutifica e nos retorna aquilo que a gente plantou um dia. E quando a gente então compreende essa lei, qual que é o primeiro ponto que a gente percebe? Nada passa imune aos olhos e à justiça divina. Nada, absolutamente nada. Muitas vezes na vida a gente tem a impressão de que uma determinada pessoa aprontou e que hoje está vivendo bem. Olha lá quantos crimes cometeu, quanta mentira falou, quanto mal fez às pessoas, e olha lá, hoje está bem, está com dinheiro, não aconteceu nada com a saúde dele, como se ele estivesse passado ileso pela justiça dos homens e pela justiça divina. Mas, meus irmãos, o tempo e a experiência nos mostram que isso é uma impressão falsa de nossa parte. Porque o período da colheita nem sempre é nessa vida atual. Muitas vezes ela se dá numa vida futura, até mesmo porque, às vezes, o plantio foi tão intenso e tão infeliz que a colheita seria muito severa para vir de uma vez só, para vir ali por atacado na vida de qualquer um de nós que um dia semeou mal. Como que então vai funcionar a justiça divina? Junto da justiça divina, e é isso que nós vamos começar a entender o que é o perdão. Junto da justiça divina existe o amor e a misericórdia do nosso Pai. É o que nós começamos a ver aqui nesse capítulo. Como funcionam o amor e a misericórdia divinos? Primeiro, aquilo que às vezes plantamos por atacado, vamos colher por bondade divina em prestações, no varejo. Porque se viesse tudo de uma vez, talvez nós não aguentaríamos. E mais do que isso,
o mesmo princípio de amor e de misericórdia divinas, que estão acima do princípio da lei de causa e efeito da lei de justiça, Jesus enunciou certa feita dizendo assim para a gente: o amor cobre a multidão de pecados. Como que funciona, meus irmãos? Funciona da seguinte maneira: o que eu planto de ruim, um dia eu vou ter que colher. Mas Deus colocou uma exceção a essa regra. Qual é a exceção? Todo bem que nós fazemos atenua, paga, às vezes liquida completamente o mal que eu teria que colher. Ou seja, por meio do bem, das boas ações, do bem que eu faço a quem quer que esteja próximo a mim, eu atenuo ou liquido o plantio infeliz que um dia eu fiz nessa vida ou em vidas passadas. E aí então a gente percebe que a justiça de Deus funciona sempre. Se não nessa vida, em vidas futuras, o que a gente plantou, um dia nós vamos colher. E que, se Deus permite que paguemos com amor as dívidas de amor que um dia a gente contraiu, onde entra então, meus irmãos, a questão do perdão? Por que devemos perdoar a quem um dia nos ofendeu? Será que o perdão que nós concedemos a alguém é uma quitação que nós damos àquela pessoa do que ele fez de errado conosco? Será uma borracha, a gente se lembrando aí dos tempos da escola, do lápis e da borracha, o perdão seria uma borracha que apagaria as faltas como se elas não tivessem existido? E nós vamos ver que não é isso. O perdão, meus irmãos, é algo que nos liberta. Aquele que um dia foi ofendido e que guarda alguma mágoa, algum ressentimento, traz consigo um pote cheio de fel, de amargor dentro do coração. Quem um dia foi ofendido e não esqueceu a ofensa, de certa forma prendeu-se no tempo, lá no passado, naquela ofensa que um dia ele recebeu. Passam-se às vezes dias, meses e anos, e o sofrimento vai se prolongando no tempo. Quando chega a iniciativa do perdão, onde eu resolvo, a partir da compreensão de que aquela pessoa é infeliz, de que o que ela plantou um dia ela vai colher, de que ela não está isenta da justiça divina, de que Deus vê e percebe tudo, e que a seu tempo, e não no nosso tempo, a pessoa colhe aquilo que um dia ela plantou, e eu então resolvo perdoar. Qual o grande benefício, meus irmãos? O grande benefício é a liberdade que eu passo a usufruir. É um esforço de voltar a ter paz, de voltar a conseguir dormir novamente, de voltar a ter um pouco mais de equilíbrio, de serenidade, de bem-estar, porque eu resolvo então fazer um esforço sincero de esquecer a mágoa, de esquecer a ofensa, de esquecer o prejuízo, de esquecer o mal que um dia foi feito na minha vida por alguém. Eu me liberto, eu me torno mais leve, eu me alivio daquela situação que um dia aconteceu, e isso, meus irmãos, não significa que a falta que aquela pessoa cometeu está esquecida ou que não vai ser punida. Pelo contrário, a justiça divina notou, e a seu tempo e a seu modo irá cobrá-lo. Nós temos inclusive uma impressão errada nesse sentido, quando a gente se lembra de uma das passagens de Jesus, quando o Mestre estava na cruz. Em seus últimos momentos, os irmãos já devem ter tomado conhecimento, já devem ter ouvido falar o seguinte: estavam na presença de Jesus 2 ladrões, Dimas e Gestas. E um deles, arrependido dos males, da vida de enganos, dos erros cometidos, pediu a Jesus que Deus perdoasse as faltas dele. E então, não sei se os irmãos se lembram, do contrário, nós aqui esclarecemos o seguinte: naquele instante, Jesus lhe disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Existe, meus irmãos,
irmãos, uma falsa interpretação dessa passagem, como se o perdão de Deus ou o perdão de Jesus nos livrasse das faltas cometidas, apagasse tudo, deixasse de existir. É como se a gente, se fosse uma borracha que fosse apagando tudo que ficou escrito no caderno das nossas faltas. É isso que Jesus prometeu a ele? Não. Quando Cristo lhe falou, aquele ladrão arrependido no dia, que ainda hoje estaria na presença dele, Jesus lhe abria as portas para um novo começo, para uma nova jornada, para um novo caminho no qual lhe seria dada a oportunidade de redimir-se, de reparar as faltas cometidas, de consertar aquilo que ele fez errado. Então vamos entender, o que é o perdão divino? É Deus esquecendo o que a gente fez de errado? Não. É Deus virando para a gente e falando o seguinte: meu filho, você errou muito, você fez mal a muita gente, você provocou muitas lágrimas, você provocou muitos prejuízos, mas eu vou te dar novas oportunidades de reparar, de consertar o que você fez de errado. E mais do que isso, todo o bem que você fizer daqui por diante serve como moeda de quitação de suas dívidas na justiça divina. Estão vendo, meus irmãos, como que a ideia do perdão é diferente? O perdão não é livrarmos a pessoa da justiça divina e nem isentarmos ela da colheita que a espera um dia, mas é um ato de liberdade para o nosso próprio coração, compreendendo que se um dia alguém for instrumento do mal na nossa vida, um dia essa pessoa vai colher o mal praticado. E mais do que isso, agora que entra o grande ponto que a doutrina espírita tem nos ajudado muito. Qual a razão da dor? Por que Deus, que sabe tudo, que conhece tudo, que tudo pode, permitiu que um dia uma tragédia, uma infelicidade, um acidente, às vezes um prejuízo, um crime acontecesse e nos envolvesse? Tem nos explicado a doutrina espírita, meus irmãos, que quando isso nos ocorre e nós não vemos a causa, a explicação dentro do que a gente fez ou deixou de fazer nessa vida, aonde está a origem, a causa, o início daquele mal que hoje eu estou colhendo? Nas vidas passadas. Conclusão: tudo o que nos acontece é justo. Tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. Nada nos acontece por acaso. Nada nos acontece por azar ou por sorte. Tudo que nos acontece, por pior que seja, em algum momento eu provoquei. Eu plantei para hoje, numa vida diferente, procurando viver um caminho novo, procurando ter uma nova existência, aquilo acabou recaindo sobre a minha vida. Ou seja, meus irmãos, o que nós fizemos no passado? Quanto mal nós provocamos? Quanta tristeza a gente levou? Quantas lágrimas a gente já derramou? Quanto prejuízo a gente já causou? Por enquanto, por misericórdia divina, nós esquecemos. Porque se a gente se lembrasse, o que aconteceria conosco? Nós não teríamos condições de levantar da cama para iniciar um novo dia. Nós cairíamos de vergonha, ou talvez nos sentiríamos tão infelizes, tão abjetos, que um forte sentimento de repulsa conosco mesmo tomaria o nosso coração. Mas Deus, em sua bondade e misericórdia, faz o seguinte: meu filho, vou te dar uma nova vida. Você vai voltar muitas vezes com aqueles a quem você prejudicou, a quem você fez mal. Você vai esquecer e eles vão esquecer. E eu espero que você agora faça o bem para eles e para quem quer que esteja à sua volta, antes que chegue a hora do que, meus irmãos? Da colheita. A colheita está marcada. Agora, entre hoje e o momento da colheita, nós temos um intervalo de tempo precioso, de grande valor, porque
nesse intervalo entre a colheita, que nós não sabemos quando vai ser, e hoje, nós podemos fazer o quê? O bem. Nós podemos servir, nós podemos ajudar, nós podemos nos sacrificar, nós podemos renunciar ao nosso conforto, ao nosso bem-estar pessoal, o máximo que a gente puder em favor de quem está à nossa volta, para que a justiça divina leve em consideração o bem praticado, atenuando ou até mesmo liquidando as dívidas infelizes que nós contraímos. Então vejam, meus irmãos, que quando a gente perdoa, e isso é muito importante a gente compreender, porque vai nos dar mais forças para perdoar. Nós vamos pensar e lembrar o seguinte: nos aconteceu algo ruim. Primeiro pensamento: eu estou colhendo. Eu estou colhendo. Eu provoquei isso em algum momento, que eu não me lembro hoje, mas eu provoquei. Segundo, a pessoa ou as pessoas que foram instrumentos do mal, que nos fizeram prejuízo, que nos ofenderam, que nos machucaram, que mentiram com o nosso nome ou qualquer coisa do tipo, eles, por sua vez, já são infelizes, porque estão, por sua vez, agora fazendo o quê? Estão plantando. E eles vão ter que colher um dia. Por isso que nós, então, adquirimos mais forças para perdoar. Porque o que eu sofro não é injusto, tem uma razão de ser. Segundo, o que a pessoa me fez sofrer, um dia, infelizmente, ela vai colher. Portanto, eu não preciso querer me vingar. Ela já lavrou uma sentença contra ela mesma na justiça divina. Um dia ela vai ter que passar por essa colheita. E aí, então, qual o grande estímulo ao perdão? Eu libertar-me. Deixar meu coração mais leve. Compreender o seguinte: o que eu estou passando é justo, o que eu estou passando, eu preciso passar, e portanto, quem é instrumento do mal, um dia vai ter que colher aquilo que ele me fez. Então, meus irmãos, vejam como que funciona a justiça e o amor divinos, a justiça e a misericórdia divinas. Por que nós temos que nos esforçar em perdoar, em esquecer as ofensas, em esquecer os ultrajes, esquecer aquilo que nos é feito de ruim? Porque, no fundo, é uma grande bênção que a gente traz para nós mesmos. No perdão sincero, honesto, quando a gente de fato não fica relacionando o mal que nos foi feito. Seja alguém nos fez mal, procura esquecer, não guarda os detalhes. Não guarda o dia, a hora, o que falou, o que deixou de falar, se apontou ou não apontou o dedo. O esquecimento, meus irmãos, precisa ser completo de qualquer mal que alguém tenha nos feito. Porque às vezes a pessoa vira e fala o seguinte: olha, eu te perdoo, mas não passa na minha frente mais não. Isso não é perdão. Eu te perdoo, mas não vou na casa dele. Não quero ver essa pessoa aqui na minha frente. Ainda não existiu um perdão verdadeiro. O perdão sincero e verdadeiro: eu me esforço em esquecer o mal, eu peço a Deus em benefício daquela pessoa, eu oro em benefício dele. Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai aos que vos perseguem e caluniam. Nós não vimos aqui nessa lição que a Cris trouxe do livro Lindos Casos de Chico? Havia dois vizinhos que um vizinho era muito difícil, uma pessoa dificílima de conviver. O vizinho mais esclarecido pediu o seguinte: oh meu Deus, me dá uma oportunidade de desarmar esse problema. O que Deus encaminhou para ele? Os dois filhos do vizinho tomaram recuperação na escola e ele era professor. Resultado, ele ofereceu durante um mês a aula de recuperação gratuita para os filhos do vizinho. E se dedicou com tanta boa vontade a ensinar os meninos, que eles conseguiram passar de ano, inclusive com a ajuda dos espíritos superiores. É como se no dia da prova lá, os anjos de guarda, tanto do professor quanto dos meninos, ajudassem, dessem um empurrãozinho a mais lá, para eles não perderem a nota, passarem de ano. Com qual finalidade? Desfazer o meninizade. Desfazer
um problema, desfazer uma relação de antipatia, de ódio, que às vezes, meus amigos, atravessa muito tempo. Quanto tempo dura um pensamento, um sentimento de ódio? Pode durar anos, décadas, séculos, milênios? Pode, infelizmente. Os irmãos não imaginam quantos outros irmãos nossos em humanidade, no mundo espiritual, encontram-se arraigados a sentimentos de ódio e de vingança há séculos ou milênios, que com muito tempo vão ter que ainda empreender algum tempo e esforço individual para aquilo se desfazer. Às vezes começou o quê? Lá atrás, pela dificuldade de perdoar, de esquecer uma ofensa, de esquecer um ultraje recebido. Para ilustrar agora, meus amigos, como que funcionam a justiça e a misericórdia divinas, a justiça e o amor de Deus, como que isso funciona ao longo das várias encarnações que a gente tem, nós trouxemos aqui uma história que de vez em quando é lida e comentada aqui no Solar. Essa história já é conhecida de alguns de nós vamos então relembrá-la, e para aqueles que ainda não conhecem, vão passar a conhecer. É a história de Saturnino Pereira, intitulada O Merecimento, que está no livro A Vida Escreve. Então vamos ver o que a lição nos conta. Saturnino Pereira era francamente uma das melhores pessoas que conhecíamos. Pai amoroso, bom marido, a caridade em pessoa, cuidava de seus filhos, os ensinava, ao mesmo tempo tinha energia e amor, enfim, no trabalho era o amigo fiel do horário e do otimismo, na família sempre disposto a ajudar e a servir. Nas maiores dificuldades, era um sorriso generoso, parecendo raio de sol dissipando as sombras. Então, é como se a gente pensasse o seguinte: vamos imaginar uma pessoa cheia de boa vontade, de otimismo, sempre disposta a servir, a ajudar. Vocês já viram quando a gente fala de alguém assim, que aquela pessoa ali não tem tempo ruim com ela? Tudo que você procura, tudo que você fala, tudo que você pede, não, vamos embora, vamos lá que eu vou te ajudar, estou com você e tudo, enfim. Era o nosso personagem aqui, Saturnino Pereira. Por isso mesmo, quando foi visto com a mão sangrando junto à máquina de que era condutor no trabalho, todas as atenções se voltaram para ele, entre o susto e a amargura. Saturnino ferido, logo Saturnino, o amigo de todos. Então o que aconteceu com ele? Ele trabalhava numa indústria, era operador de uma máquina, e um dia, por um descuido, o que pode acontecer, ele acabou acidentando-se numa daquelas máquinas pesadas que existiam na indústria. Estava lá com o braço direito todo machucado, todo ensanguentado. Seus colegas de fábrica rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue que corria em grande quantidade. O chefe da oficina, na mesma hora, conduziu ao automóvel, levando de imediato a um pronto-socorro. Então o que eles fizeram? Pegaram algumas peças de roupa, fizeram uma espécie de tapando ali as feridas, para tentar diminuir um pouco a hemorragia, e correram com ele para o hospital. Daí a algumas horas veio a notícia do médico: operação bem sucedida. O cirurgião informou então sorrindo: olha, pessoal, e aí tinha alguns colegas lá da empresa, alguns familiares, e o médico então veio avisando e explicando o seguinte: felizmente, o nosso amigo vai perder simplesmente o polegar da mão direita. Todo o seu braço direito está ferido, com escoriações, arranhados, hematomas, mas em breve tempo ele recupera-se e o braço vai estar funcionando normalmente. Ou
seja, o braço dele está todo ferido, machucado, mas é questão de tempo. Ele não perdeu o movimento do braço, nem dos dedos. Infelizmente, ele perdeu somente o polegar da mão direita. Em paralelo, enquanto isso acontecia no hospital, alguns amigos e conhecidos conversavam entre si a respeito do acidente de Saturnino, dizendo o seguinte: por que um desastre desses com um homem tão bom? Falava uma das companheiras. Tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões que caem no chão, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, veio a ser a vítima? Comentava um amigo. Devemos ajudar Saturnino. Vamos fazer uma vaquinha, ajudá-lo. Ou seja, aí começou um ou outro, ter uma ou outra ideia para ajudar, né? Então, observe, meus amigos, que o que os amigos dele falavam, o que os conhecidos dele falavam, é o que normalmente a gente escuta na sociedade. Inclusive, tem um ditado popular que as pessoas falam assim: vaso ruim o quê? Não quebra. Vocês já devem ter ouvido isso. Isso é uma atitude de julgamento da nossa parte. Como se a pessoa apronta e não colhe aquilo que aprontou. Vai colher sim. Só que no tempo e da forma que Deus determina. E não no nosso juízo pequenino e injusto, dentro da miopia que nós temos no aspecto espiritual da vida de cada criatura humana. Então, era o que as pessoas falavam. Olha, eu vejo tanta gente aprontando, fazendo mal, não se machuca, continua vivo, sobrevive a um acidente, e uma pessoa que vive ajudando todo mundo acidenta-se dessa forma. Houve também quem dissesse o seguinte, o que adianta a religião tão bem observada? Saturnino é espírita e leva a sério o seu ideal, ou seja, além de ser bom marido, bom colega de trabalho, ele frequenta uma fraternidade espírita, ele vai lá no solar, e eu vejo que ele leva com muito carinho as tarefas, as atividades, os afazeres dele lá. Vive para os outros, na caridade é um herói anônimo. Por que esse infeliz acontecimento com ele? E de tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito enfaixado, carinho e respeito rodearam-no por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade, sorriu resignado, agradecia a Deus, mas no fundo estava triste. Ou seja, é como que se de certa forma ele também acolhesse para ele aquilo que os amigos falavam. No juízo pessoal dele, no coração dele, ele também pensava o seguinte: oh meu Deus, eu tenho procurado ajudar tanta gente, eu vou sentir falta do meu dedo polegar, mas vai me fazer falta. Por que eu estou passando por isso? Eu tenho tentado fazer o melhor ao meu alcance com minha esposa, com meus filhos, na fraternidade, no trabalho, na rua, e justamente uma situação dessa acontece comigo. Era o que ele pensava dentro dele, no íntimo dele. De noite, na companhia da esposa, eis então que ele foi à reunião do templo espírita que frequentava toda semana. Era uma reunião mediúnica, uma reunião de intercâmbio com os espíritos. Apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores desencarnados. Consagrado, dedicado à prece, o operário em sua cadeira humilde esperava o fim da reunião. Então ele foi para a reunião. A princípio a reunião transcorreu normalmente, dentro da rotina que normalmente existe, mas ao final, Macário, o orientador das tarefas, o dirigente espiritual do grupo, dirigiu-se a ele bondoso. Então o benfeitor, um dos benfeitores do grupo, através de um médium, dirigiu-se para ele e começou a falar com ele o seguinte: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, sempre que nos apresentamos em condições para o desagravo.
Vejam aqui, meus irmãos, é o que nós estamos estudando hoje. Como funciona a justiça e a misericórdia divina. A justiça nos cobra o que plantamos. E o que a misericórdia faz? Paga em prestação, paga com bem, paga com outra moeda. Nós aceitamos. Todo bem que você fizer vai atenuar o sofrimento que você precisa passar. Hoje, continuou o benfeitor dizendo para ele: você demonstra indiscutível abatimento. Entretanto, você não tem motivo, Saturnino. Quando você se preparava para a vida atual, você programou a sua existência, você programou a sua atual encarnação. Acontece, porém, que você formulou uma sentença contra você mesmo. Acontece o seguinte: você já estava previsto você passar por algo que você mesmo provocou. E aí ele vai explicar. Há 80 anos atrás, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro, ou seja, você tinha uma propriedade rural, tinha uma fazenda, e certo dia, porque um pobre empregado doente não lhe conseguiu obedecer às ordens, você, cheio de cólera, de raiva, com as próprias mãos, triturou o braço direito do seu funcionário em um engenho de cana. Vejam só, meus irmãos, o que ele havia feito. O funcionário, ele deu uma ordem, o funcionário doente, sem força, sentindo mal, não conseguiu obedecer. Ele então, aí a gente imagina a cena, né? Você não me obedeceu não? Então vem cá que eu vou te mostrar. Pegou aquele engenho que a gente moe cana, pôs o braço direito do funcionário e moeu o braço do funcionário no engenho. Por muito tempo, Saturnino, no mundo espiritual, você ficou perturbado, desorientado, sem conseguir tirar da sua mente o caldo de cana cheio de sangue e os gritos do rapaz, do seu funcionário, que não lhe saíam dos ouvidos. Por muito tempo. Então, meus irmãos, tem determinadas situações traumáticas na nossa vida que gravam com muita intensidade aos nossos olhos, no nosso coração, no nosso espírito. E aquilo que ele fez foi algo muito forte. E tão forte que mesmo depois de desencarnado, aquela cena como que se repetia. E voltava. E os gritos do rapaz tendo o braço triturado não saíam da cabeça dele. E você então, Saturnino, implorou, você pediu de joelhos para Deus uma nova vida, em que também perdesse o braço no trabalho, o braço direito. Então você, para poder se ver livre disso e quitar a sua dívida com a justiça divina, você pediu para Deus uma nova vida na qual você também perdesse o braço direito, seu braço mais útil, durante o seu exercício do seu trabalho. Então essa era o que, meus irmãos? A justiça divina. Ele tirou um braço, o que a justiça divina faria com ele? Perderia o braço. E mais, quem que pediu isso? Ele mesmo. Por quê? Onde está o tribunal de Deus? Está aqui, ó. Está na nossa consciência. Tudo que a gente infringir às leis divinas, não precisa ninguém falar nada para a gente. A nossa consciência vai nos cobrar. A consciência vai vir e vai falar: ei, Lucas, olha o que você aprontou, né? Olha aí o que você fez. Olha que insanidade que você fez. Olha que crueldade que você fez. A consciência vai nos cobrar. A justiça divina está na nossa consciência. E era o que acontecia com ele, ao ponto dele pedir a Deus uma vida para ele perder o braço direito também e se ver o quê? Livre daquele tormento. Agora, meus irmãos, vai entrar acima da justiça divina o que tem? A misericórdia divina. Vai entrar agora. Olha o que aconteceu. Mas você, Saturnino, desde os primeiros anos da sua juventude, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, procurado ajudar as pessoas,
ser um bom companheiro, ser um bom pai, procurado servir, tentado por todas as maneiras cumprir os seus deveres. Não estamos aqui para te elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado na ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por uma dívida que você contraiu, você iria perder todo o seu braço direito, mas perdeu o quê? Um dedo só. Perdeu só um dedo. Alegre-se, meu amigo. Você está pagando em amor suas dívidas com a justiça divina. De cabeça baixa, Saturnino chorava, sem parar. Lágrimas de conforto, de paz e de alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto grande sorriso, foi pontualmente para o trabalho. E porque o fiscal do relógio lhe estranhasse a presença, quando o médico o havia licenciado por 30 dias, respondeu simplesmente: não, o senhor está enganado. Não estou doente. Sofri um pequeno acidente e posso ajudar em alguma coisa. E caminhando fábrica dentro, falou bem alto para que todos o ouvissem: graças a Deus. É isso, meus irmãos. Essa página ela é muito simples, mas ela é fantástica para a gente. Quando vai chegar o momento da colheita nossa? Que dia que nós vamos ter que começar a colher o mal que nós fizemos? Nós não sabemos. Enquanto isso, enquanto temos tempo, façamos o quê? O bem. Sejamos úteis, cumpramos nossos deveres, sirvamos ao nosso próximo, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance, porque assim a misericórdia divina vai intervir em nosso favor, atenuando ou até mesmo nos livrando completamente de um mal que a gente teria que colher. Quem sabe se ele tivesse dedicado um pouquinho mais, em fazer o bem, em servir, em ajudar, às vezes ele ia perder só a unha, ou se não, nem isso. O acidente nem sequer aconteceria. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus e a Jesus, aos nossos benfeitores, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Whindersson que nos faça a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, Paulo de Tarso, patrono desta casa, benfeitores espirituais que nos acompanham nesse estudo fraterno. Levamos o nosso pensamento, Pai, em forma de agradecimento, por mais essa oportunidade de aqui reconhecer a Sua presença, Senhor, por meio da Vossa palavra, do vosso ensinamento. Relembramos, Senhor, aquele momento em Cafarnaum, que o Senhor apresenta aos seus discípulos e àqueles que buscavam o amor, o carinho, a esperança, a fraternidade. De traduzir para a gente que nos seria apresentado uma nova chave de vida, um novo significado em nossa vida. Significado esse que veio por meio da vossa mensagem de que existe o perdão. Permita-nos, ó Pai, assim compreender como a nossa chave, a chave da virada de nossas vidas, aquela que nos leva à libertação, que nos permite, ó Pai, o caminhar mais tranquilo em busca da nossa evolução espiritual. Abençoado seja o Senhor nosso neste momento. Pedimos, ó Pai, também, em busca dessa compreensão, que o Senhor leve, junto aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos aflitos de toda a ordem, a vossa bênção de paz, de saúde, de prospecção, de amor e de carinho. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. E com essa prece nós estamos encerrando os estudos evangélicos da tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos forem receber o passo, pedimos que rogar. Vai ter ficha para médicos. Quem for receber a ficha, permaneça sentado.